Sensacional, galera. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e estamos aqui com o Rodrigo Boechat. É isso? Isso. Boa. Ele que é multiempreendedor e transformou erros em aprendizado e visão em resultado. Fundador da Energy Mais, rede de energias renováveis que cresceu 837% em 40 dias. Já vamos entender como que isso aconteceu. E hoje ele lidera uma marca com mais de 40 unidades e planos de faturar mais de 100 milhões em 2025. Roda a vinheta. Negócio em Jogo é o podcast feito para você, empresário e empresário, que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho. O sonho de ter um negócio de sucesso. Agradecendo nossos patrocinadores oficiais. Move Negócios, mais que uma contabilidade, é uma ferramenta de gestão para o seu negócio e potencial pleno. Muito mais que negócio, uma verdadeira escola de resultados. Rodrigão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O cara viajou 6 horas para estar aqui com a gente. Então, meu irmão, sinta-se em casa. Tenho certeza que essa nossa conversa, nosso papo vai ir de encontro ao coração dos nossos ouvintes. A gente vai estar abençoando muito a galera hoje aí. Valeu, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação grande poder compartilhar aí informações, insights, né? Trocar essa ideia, bater esse papo com você. Muito obrigado. Bora, vamos lá começar essa festa. E, cara, e olha só, 837% em 40 dias, cara, como que foi isso? Conta pra nós. Esse é um episódio interessante. Em 2021 aconteceu isso. A Energy Mais, ela nasceu em 2019 num apartamento que eu morava. Então, esse negócio foi escalado do zero. Eu sempre tive bastante negócios, eu sempre atuei em várias frentes, né? Tive redes de franquias de diversas marcas já. E em 2019, um amigo meu me procurou, ele trabalhava com colchões, com venda direta de colchões ortopédicos, colchão terapêutico, né? E estava passando por algumas dificuldades, com alguns problemas de inadimplência e tal. E assim, cara, preciso de alguma coisa aí. E lá no passado, quando eu comecei minha carreira empreendedora, eu sempre tive algumas pessoas que acreditaram em mim, que acreditaram nas minhas ideias, que investiram dinheiro nas minhas ideias. E eu trabalhei, executei isso e, graças a Deus, tivemos, tanto eu quanto esses investidores, bons resultados. E eu decidi... Falei, cara, acho um negócio bacana aí, estudo um modelo de negócio, me apresenta, que eu vendo viabilidade, eu entro como investidor. E aí, dentre alguns negócios que a gente pesquisou, analisou, surgiu a energia solar. Começamos em 2019 num apartamento, né, que eu morava, então a história é maravilhosa. O primeiro escritório da empresa era uma mesa em L, comprada de uma loja de móveis usados. O primeiro representante comercial eu entrevistei numa cadeira de praia, sabe? Então, pô, a história é bacana, sabe? Ainda vou fazer um memorial disso lá na nossa sede. E aí, começamos, final de 2019, inicia 2020, pandemia, né? Meio incerto de como que seria isso. E eu tinha, na época, unidades de ótica, eu tinha lojas de cosméticos, eu tinha construtoras. Então, a pandemia me preocupou muito nos meus outros negócios. Então, eu tive que ter bastante foco na gestão lá. E aí, então, em 2020, eu atuei pouco pela Energy Mais, atuava mais à distância, fui mais investidor mesmo, né? Apesar de a gente ter começado pequenininho, escalando. 2020, em agosto de 2020, a gente inaugurou nossa primeira unidade da Energy Mais. E em 2021, eu acabei comprando a parte desse meu sócio, né? A gente estava com algumas divergências filosóficas aí a respeito da gestão, mas um grande amigo meu até hoje, né? E aí eu comprei a parte dele. E aí eu falei, poxa, agora eu preciso me dedicar, né? Preciso entender a operação. E eu caí pesado para entender indicadores, entender principalmente a parte financeira. E aí, assim, identifiquei problemas de precificação, enfim, bastante coisa que precisava ser resolvida, solucionada, ajustada. E aí, o contas a pagar dos próximos 90 dias girava em torno de 240, 250 mil reais. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara do céu, preciso de um baita de um fluxo de caixa positivo para conseguir dar conta disso, né? Reuni o time, estabeleci algumas metas ali e assim, no primeiro mês a gente saiu lá de 130 e poucos mil reais para 940 mil reais em faturamento. Caramba! Primeiro mês. Então aí que tem a história dos 800 e tantos por cento, né? Sim. E aí no mês seguinte já foi 1 milhão e
100, 1 milhão e 200 mil e nunca mais baixou disso. Com energia solar. Na época, somente com energia solar. Aham. A gente trabalhou com esse produto único até pouco tempo, né? Agora que a gente foi expandir para mais mercados, para mais portfólio também. Legal. E, Rodrigo, se você pudesse, cara, dar uma dica agora com relação a esse crescimento, né? Pô, uma coisa que esse cara olhou, isso daqui foi o parafuso que eu apertei. Claro, né? Gestão ali, né? Você fez vários ajustes, né? Mas se você pudesse, cara, olhe para isso dentro do teu negócio, que você tem uma perspectiva de crescimento. Que hoje, infelizmente, cara, que eu sempre escuto, né? Que o cara tem muita dificuldade em vender, muita dificuldade em aumentar faturamento, tal, tal, tal. Cara, o que você olharia hoje para essa galera que tem esse desafio para dar essa pivotada, apertar esse parafuso, cara, e você com certeza vai aumentar o teu faturamento? A venda, ela tem que estar no centro de tudo, porque a venda é o coração de toda operação. A venda permite você investir em organizacional, a venda permite você fazer investimento em operacional, né? Posso citar alguns exemplos disso. E a venda, ela não pode acontecer por acaso, né? Nós tivemos... Recentemente eu tive que fazer de novo um movimento desse. Não para crescer a venda, mas para não deixar o mercado engolir o meu negócio. Então a dica, de fato, você precisa ter a gestão e o controle completo do teu processo de venda. Tá? Exemplificando isso. Esse ano de 2025 tem sido um ano desafiador para diversos segmentos, né? Quando você vai para faturamentos de ticket mais alto, quando você vai para alguns determinados segmentos de mercado, esse ano foi super desafiador até o momento. Sim. Né? Eu sou muito ligado, assim, quase que totalmente ligado, o meu negócio, ao agronegócio, agricultura. E o agro sofreu bastante esse ano, a gente teve aumento de taxa de juros, a gente teve um aumento do crivo de financiamento, uma dificuldade de acesso a crédito. Então, até maio desse ano, eu tinha um volume considerável, aí 50%, 60% do meu volume de faturamento era proveniente de linhas subsidiadas de financiamento Pronaf, Pronamp, Novagro, Investagro. São linhas voltadas para o agricultor. Sim. Que tem subsídio. Então, a taxa de juros dela é mais baixa do que a taxa de juro nominal de mercado, Selic, né? E de junho em diante, nós tivemos uma parada total dessas linhas. Então, de junho até agosto, eu não tive nenhum real da minha empresa faturado proveniente de financiamento desse. Caramba, de 50 para zero. Cara, de 50, 60 para zero. Caramba. E aí, como que você faz? Né? Então, nós precisamos, assim, muito rapidamente identificamos isso e a gente precisou criar uma estratégia que suprisse esse gap, né? Então, em junho desse ano, aliás, em maio, antes de maio desse ano, a nossa média de prospecção, de geração de orçamentos mensal variava em torno de 40, 50 milhões por mês, para a gente ter lá 10, 12% de taxa de conversão. Então, de junho para diante, a nossa taxa de conversão caiu para 3%. Caramba, né? cara. Então, a gente teve que suprir isso como? Hoje, no último mês de setembro, que foi recorde de vendas, a gente fechou com 203 milhões em orçamentos originados. Caramba, cara. Então, são duas dicas legais. A primeira, né, um insight agora aqui. A primeira você precisa ter a gestão completa do teu processo de vendas. Quais são todas as etapas, qual etapa você consegue influenciar mais e aquela etapa que não está no teu controle, você precisa seguir o que o mercado manda. A etapa de aprovação de crédito não está no meu controle. Então, se o mercado está determinando que é 3% que vai passar, eu preciso que todas as outras etapas cheguem nesse gargalo de 3% e resultem no volume que eu pretendo. Né? Então, aquelas outras etapas que eu controlo, eu preciso ter missão nelas. Aumentar né? a quantidade, o volume de orçamento para que no final das contas... Foi a estratégia desse mês. 2021 não foi isso. 2021, quando eu precisei fazer essa transição, essa revolução de vendas, foi diferente. Eu olhei e identifiquei que a nossa taxa de conversão estava baixa, mas tinha muito cliente interessado. A gente chegava na parte bancária, deixava o cliente ir buscar o financiamento dele no banco. E aí o cliente muitas vezes ia no ritmo dele. Então em 2021 foi outra estratégia, mas foi com o mesmo princípio. Olha para a esteira, aonde que está o gargalo. Esse gargalo está no teu controle, acione ele. Esse gargalo não está no teu controle, você precisa acelerar todos os outros processos. Legal. Entende? Gasta energia com aquilo que você tem o controle para ajustar ou não. Exato. E aí o segundo insight que é legal sobre isso é que a crise
Pô, gera oportunidade. Que frase clichê, né? De coach, não sei o que e tal. Cara, a crise gera legado, não só oportunidade. Porque você imagina o seguinte, imagina que a gente, citando esse exemplo recente, a gente sai de, sei lá, 10, 12% de taxa de conversão, que era o que o mercado, o gargalo do crédito permitia, fomos para 3%. A gente acelerou todos os outros níveis do funil de venda. Imagina se o mercado agora volta a ter uma condição favorável que permita ele ter 10 a 12% de taxa de conversão. Eu não vou pegar o meu funil de vendas que eu agora fritei os neurônios para criar estratégias e processos e rotinas. Eu não vou falar assim, agora vamos voltar a fazer o que a gente fazia de maio para trás e só fazer 50 milhões em prospecção. Eu vou pegar o que eu faço hoje de eficiente em prospecção e multiplicar por 10, 12% de taxa de conversão. Então, eu vou multiplicar por, sei lá, 5, 4 as minhas vendas. Então, claro que na teoria, na planilha, o papel aceita tudo. Mas, cara, olha para o teu negócio dessa forma, sabe? Que funciona muito bem. A gente não permite em nenhum momento que a maré, que a onda que vem do mercado comande qual vai ser meu resultado. Muito bom. Nós precisamos ter uma parte do processo na nossa mão, precisa ser vista, revista, precisa ter muita diligência em cima disso para a gente ter o controle sobre o resultado final. E quando vem a crise, você tem que melhorar processos. Quando a crise ameniza, o legado fica e você cresce mais uma rodada. Cara, sensacional, maravilhoso. Qual que foi o maior desafio, cara, que você teve até hoje na tua jornada, desde quando você começou a Energy Mais? Maior desafio? Cara, os desafios, eles... Eu tenho certeza que eu ainda não enfrentei meu maior desafio, porque cada vez que a gente cresce, os desafios são maiores. Quanto né? maior o teu tamanho, maior a tua sombra, né? Exato, boa frase. Porque assim, imagina que eu nunca me preparei tecnicamente para ser um importador, para ser um comprador, para ser um negociador de produtos internacionais, sei lá, para ser um gestor operacional, para ser um gestor de logística, sabe? Para ser um gestor técnico de operação em campo, de implantação, sabe, elétrica. E tudo isso eu tive que aprender, tive que descobrir, tive que... No meio do caminho. No meio do caminho, enquanto eu tô lá focado nas vendas. Né? Então não é, eu vou agora fazer uma faculdade de logística. Cara, eu não tenho 3 anos ou 4 anos para tentar... Quando vem a demanda de logística, eu já estou atrasado. Falo, rapaz, deu um BO aqui na logística, eu preciso aprender o que tem que ser feito para isso não acontecer mais. Sim. Então é para ontem a solução do problema. Sim. Então, qual é a maior dificuldade? Né? Ou você falou o maior desafio, né? O maior desafio é você acabar tendo que se tornar, não vou dizer especialista, mas tendo que se tornar uma pessoa competente. Um generalista. Um generalista em muitas áreas, sabe? Isso cara, é pesado, né? E você tem uma área de mais afinidade. Eu sou apaixonado por vendas, por atendimento, sabe? Um dia que eu não tô muito legal, sabe? Tô meio assim, pressionado hoje, tô meio com dor de cabeça. Se eu sair para atender um cliente, cara, e apresentar um produto, apresentar uma proposta de negócio, moço, eu volto para casa assim, leve, que eu sei que eu tô fazendo aquilo que talvez seja a minha vocação, mas que tá dentro da minha zona de prazer de realizar, né? Mas a boa parte do meu dia é fazendo coisas que, tem que ser feito. Se eu gosto ou não gosto é um detalhe, tem que ser feito. É uma característica do empresário, né? Fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa. Cara, e hoje, sabe, Rodrigão, que eu vejo, assim, que eu acompanho, cara, muitos empresários, né? É o meu dia a dia, com várias pessoas que eu converso aqui também. O maior desafio do empresário é justamente entender esse jogo, né? Que ele precisa ter essas multi-habilidades. Não que ele precise, por exemplo, ir lá e redigir um contrato jurídico, né? Não, ele precisa entender minimamente de como que é feito um contrato, de como que é feito, será um balanço patrimonial, uma DRE. Ele tem que entender minimamente disso para ter cobrado os parceiros, enfim, quando tem terceirização. E eu vejo que hoje, cara, os empresários já passou por isso, né? Já passou essa fase que você tinha um bom produto, né, ou um bom serviço e isso bastava. Só que hoje a velocidade da informação é tão rápido, cara, que você inventa um negócio aqui, amanhã os caras lá nos Estados Unidos já sabem e já estão fazendo, e até melhor do que o que a gente consegue fazer aqui. Você acha que poderia dizer que hoje, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida não, mas de acordo com a tua percepção, é um erro, o erro que assola a maioria dos empresários, ou achar que tem um bom serviço ou um bom produto e deixa de estudar a ciência do empreendedorismo?
Eu acredito que sim, isso é uma percepção real, sim. Eu já tive empresa de consultoria no passado também, então Você tem quantos anos, homem? Pedrão, tem quantos anos, né, cara? eu tenho 36, né? Eu rodei com pneu murcho, sabe? Parecia carro de prefeitura, né, mano? Eu também tenho Exatamente. 36 anos, cara. Bom de ano e tá ruim de lata. Mas assim, cara, eu trabalho desde os 11, né? Então tem um monte de história boa aí pra contar. Porra, 25 anos de profissão já, olha aí que legal. Caramba, Hoje conversei com um senhor que falou assim, eu tenho 77 e trabalho desde os 7. Nossa, mãe, 70 Falei, anos de rolê, caramba, cara. Que legal, né, seu Caramba, Oswaldo, parceiro nosso. Eu acredito que sim, sabe, André? Porque o empresário brasileiro, ele é um herói, né? Começa por aí. O cara, pô, eu sei fazer hambúrguer, eu vou abrir uma hamburgueria, né? E o cara começa. Eu sou médico, eu vou abrir uma clínica. Eu sou um dentista, eu vou abrir um consultório, né? Cara, é ótimo isso, tem que ser assim, Sim. né? O que é importantíssimo, no meu ponto de vista, e isso é só a minha opinião, né? Mas o que é importantíssimo que o empresário entenda é que você precisa ser bom tecnicamente naquela profissão que você escolheu. Mas você precisa também ser... Para você ser um bom empresário, você tem que ser bom em tudo o resto, que vai ser a mesma coisa em qualquer negócio, mas é importante que seja um conhecimento generalista, mas específico, mais profundo disso, né? Então você tem que ser bom em finanças, você tem que ser bom em negociação, você tem que ser bom em controladoria, você tem que ser bom em gestão de pessoas, né? Você tem que ser bom essa parte de conhecimentos financeiros, né? Poxa, uma DRE, um balanço, não é coisa do contador, né? Isso precisa ser uma inteligência de negócio Sim. do empresário. Sim. Então não tem... para prosperar, para crescer, precisa disso. Boa. Então acho que é uma dica importante aí pro empresário. Sim. Cara, você tem que ser bom na tua profissão, mas você também tem que ser bom no teu negócio. Sim. São Boa. coisas diferentes. Boa. Não, concordo 100% com você, Rodrigão. É a minha verdade também, é o que a gente tem falado muito no podcast, que talvez, não sei se a gente pula um podcast sem falar sobre isso, né? Sobre realmente essa intenção do empresário se tornar um empreendedor, né? Que tem uma diferença. Empresário, cara, o cara caiu de paraquedas lá, vou simplesmente fazer. Aqui o empreendedor não, ele já busca realmente entender um pouco mais, né? Entender, ser esse cara generalista, entender de gestão de pessoas, porque infelizmente, cara, o nosso ensino hoje ele é projetado para deixar a gente, tornar a gente um especialista. Né? E quando você vai empreender, você não pode ser um especialista. Você tem que ser bom em várias, tem que ter as multi habilidades ali, vamos dizer assim, né? Cara, e falando um pouco da Energy Mais ali, cara, qual que você acha que é a tendência da energia? Pô, porque a gente tava falando nos bastidores, né? E tem muito se falado a respeito da eletricidade, enfim, que os carros a combustão vão desaparecer, vai ficar só o carro elétrico, né? E eu, particularmente, cara, o dia que chegar a ter só carro elétrico, cara, eu vou preferir andar de a pé. Ei, Tiaguinho. Legal. Tá, isso daí. Não, eu já falo, cara, se meu pai me pegar eu andando de carro elétrico, ele me tira o testamento, cara. Meu pai era da época do Maverick, 8 cilindros, do Opala, cara. Como que eu vou chegar, cara, com um BID, cara, que não faz barulho lá na casa, pai? Né? Esses dias eu mandei meu carro pra revisão, daí os caras concessionários mandaram, cara, um BID 0 km pra mim. Eu olhei, bichinho esquisito, já vira a chave, não faz barulho. Falei, cara, cadê o barulho do motor, os pistãozão batendo lá em cima? Eu falei assim, não, eu me nego. Eu não vou aderir isso daí, porque eu vejo que a galera zoa, brinca bastante, né? Mas você acha que realmente, de fato, cara, é uma tendência o motor a combustão desaparecer, cara? Cara, eu sou apaixonado pelo carro elétrico, cara. Eu sou um entusiasta disso e vai ser ótimo essa conversa. Ah, não, eu abandonei. Quem convidou esse cara, Thiago? Foi intencional aqui. Não tem como o carro a combustão desaparecer tão rápido. Mesmo, cara. A gente tem desafios assim gigantescos para serem superados, que o carro elétrico, ele por um lado, ele é uma baita de uma solução, tá? Ele é uma revolução indiscutível, né? É incomparável o que um faz e o que o outro faz. Porém, os desafios que a gente precisa de infraestrutura para viabilizar e popularizar o carro elétrico, eles vão ser... Eu acredito que demora muito tempo para a gente conseguir superar. Tem mais ou menos ideia assim? Tipo... A gente vê muita notícia assim, porra, a Europa vai proibir carro a combustão a partir de 2030. Já teve vários. Louco, não, cara. isso já saiu notícia. Era notícia antiga até. Isso já caiu tudo por terra. Porque o que acontece?
O carro elétrico, eu vou citar alguns exemplos de comparação que são baseados na minha experiência e na minha opinião, né? Então é só opinião, mais nada. Mas é bem técnico, é bem profundo, bem argumentativo, né? Não é só um eu acho. O carro elétrico, para você ter uma ideia, eu estava falando para os meninos antes aqui de começar o podcast, fazendo uma comparação de equipamento. Eu tenho os meus centros de distribuição, eu tenho um centro de distribuição em Toledo, aqui no oeste do Paraná, e eu tenho outro centro de distribuição em Cuiabá, no Mato Grosso. As empilhadeiras que eu uso são 100% elétricas, isso já faz muitos anos. E são de um tipo elétrico mais antigo ainda, que são com a bateria de chumbo ácido, tá? É um trambolhão, a bateria é quase 1 metro cúbico só de bateria. Pesa lá 600, 700 quilos. A empilhadeira elétrica ela é incomparável com a gás. É mesmo? Quando eu tinha a empilhadeira de GLP, eu gastava lá 3, 4 mil reais por mês de gás. Né? R$1.000, 750 mil reais por semana em carga de gás. Eu tinha empilhadeira nova de GLP que com 1 ano, 2 anos de uso, ela começa a dar uma folguinha na transmissão, começa a dar uma folguinha no freio. Aí você imagina que eu vou operar dentro do meu estoque, eu opero com um pallet de painel solar de 1 tonelada, 1 tonelada e 200 a 4,80 metros de altura. Caramba. Então você tá com aquela empilhadeira que tem uma mínima folguinha ali, que na hora que você encaixa o pallet, ergue ele, um pallet horizontal ainda, aquele compridão de 2,40 metros. Sim. A hora que você ergue ele, você vai dar a rela, dá aquela folguinha e bate. Moço, aquele pallet vem aqui, ó, erga a roda traseira. É horrível operar. Caramba. Aí você pega o produto elétrico, cara. Você pega uma empilhadeira que eu tenho lá, 4, 5 anos de operação, ela tá absolutamente 0 quilômetro. É mesmo, cara? O motor vai direto no eixo, não tem transmissão, não tem embreagem, não tem componente nenhum. O freio dela, ela tem o freio a tambor que vai na roda, mas o freio dela também vai no eixo. Então, a operação é muito mais simples, mais segura. E hoje eu gasto 2 cargas de bateria por semana. Se eu fosse pagar para a concessionária 25 kWh, eu ia pagar, sei lá, R$20, R$22. Muito mais barato, cara. Então eu gasto R$40 por semana, onde eu gastava 750 mil reais. Caramba, muito mais em conta. Mas e o preço da empilhadeira? É muito mais caro ou não? É um tanto mais caro, mas não... No final das contas, a conta fecha. A conta fecha em meses. Né? É mesmo, cara. Agora, imagina a gente transferir isso para o transporte de carga. Imagina a gente transferir isso para a agricultura. Hoje, cara, eu vou te falar assim, cara, a gente já tem transportadora que é impressionante o custo que tem com óleo diesel. Não, Cara, eu tenho a frota própria, né? Uhum. Eu tenho as minhas carretas, eu tenho rodotrem, eu tenho carreta LS com Munk em cima. Uma carreta minha faz 2 km, 2,5 km por litro. É isso aí. Então você gasta lá 6 e pouco, você gasta R$2,50, R$2,70 por quilômetro rodado só de diesel. De diesel, cara. Fora manutenção. Fora tudo o cara. resto. Uhum. Então imagina a gente eliminar isso. O quanto que isso revolucionaria o nosso custo de produto no Brasil. Sim. Né? Agora está longe de acontecer, André. Eu não sei quando, eu não consigo cogitar quando. Por qual razão? A gente estava falando sobre matriz elétrica, né? A matriz elétrica global, se a gente pega hoje a matriz elétrica total, essas informações elas vão se atualizando demais, então não vou nem me ater a números específicos. Mas a última vez que eu olhei para essa informação, a matriz elétrica global, a matriz energética global, 84% dela é poluente. É energia considerada não renovável. 16% só é energia renovável. Desses 84, 44% está ligado diretamente a transporte, de cargas, de mobilidade urbana, tudo. E 40% está ligado à energia elétrica gerada através de energia térmica, através de queima de combustível, ou de carvão, ou de gás. Né? Então, por um lado, a mobilidade, metade do problema de emissão de CO2, ela resolveria se a gente transicionasse a mobilidade a diesel, a gasolina, para a mobilidade elétrica. Ok. Só que aí eu tenho uma matriz elétrica que ainda é majoritariamente térmica. Então não adianta eu transformar a mobilidade em elétrica quando a energia que vai abastecer a bateria desse veículo é proveniente de uma energia térmica, é gerada de maneira térmica. Então, resumindo, se eu tiro toda a minha frota hoje que eu tenho
movida a combustão e coloco a elétrica, eu vou ter um outro problema. Por quê? Para eu gerar energia para sustentar toda essa frota, possivelmente vai também a conta vai ficar meio que parecida aí. Fica parecida. A Europa tem esse paradoxo, né? Que daí eles são Tira o combustível do carro e bota no gerador. Exatamente. Ideologicamente ambientalistas, né? Mas praticamente, né, na rotina ali, não, 70%, 80% da matriz elétrica deles lá, de energia elétrica, é térmica. Caramba. Só que não é só esse o problema. Se fosse esse o problema, acho que seria fácil de superar. O grande problema tem a ver com o como fazer isso, né? Não só de onde vai vir a energia, isso é um desafio, mas o como. Imagina o seguinte, um exemplo assim, a gente vai dando exemplos mais generalistas, Sim. que fica mais fácil de literalizar, né? Imagina, você já viu, falando de transporte, a gente está falando de caminhão, por exemplo, falando de transporte de cargas. Você já viu um posto de combustível onde tem pernoite de caminhoneiro? Sim. Cara, tem lá, sei lá, 200, 300, 500 caminhões, não sei quantos. Muito caminhão. Imagina que a gente criasse o produto viável. O caminhão é fácil de a gente colocar um caminhão 100% elétrico. Porque o grande desafio do veículo elétrico, a bateria é pesada. Para o caminhão isso não é um problema. Eu posso colocar toneladas de bateria lá no caminhão que ele vai ter uma baita de uma potência armazenada, coloca um motor potente, ele vai ter muita tração, o torque do motor elétrico comparado com o motor a combustão é incomparável, o aproveitamento energético de um motor elétrico é de 90%, 95%, 98%, o motor a combustão aproveita 30%. Nossa, cara, é muito É diferente. muito desperdício de energia. Então, é óbvio que o elétrico é evolução. Mas beleza, parei 200 caminhões num posto de combustível, todos eles sem bateria, vamos recarregar. Que jeito que eu vou ter potência de eletricidade instantânea naquele momento para carregar 200 caminhões com uma baita de uma potência? Cara, tem isso então, cara. Não, é impossível cogitar isso num futuro próximo. Entendi. Entende? O meu carro é eletrificado, eu não posso ter um carro elétrico para o meu uso de dia a dia. Eu tenho um carro híbrido, né? E é um espetáculo. Cara, eu sou assim... Pô, Mas daí não é duas manutenção, homem? Cara, não é. É simples. Eu faço manutenção a cada 12 mil quilômetros, sabe? Eu vim de Toledo para cá, que eu vim mais na maciota, que às vezes eu dou uma forçadinha. Mas eu vim de boa, cara. Ele faz 17, 19 quilômetros por litro. Eu chego a fazer 700 quilômetros, 750 quilômetros com um tanque de 45 litros. E com uma carga de bateria. Entende? E eu carrego na minha casa, eu carrego na minha empresa. A minha empresa tem painel solar, então eu carrego de graça. Sim. Não gasto para carregar. Mas assim, o veículo, poxa, nas estradas é fácil de você carregar? Cara, geralmente para onde você vai tem, que nem eu de Toledo para cá na 277 são vários pontos de abastecimento, né? Mas imagina o seguinte, quantos veículos será que uma bomba de combustível de cada posto que tem na estrada abastece por dia? Nossa, é bastante, cara. Talvez algumas dezenas, Sim. talvez até uma centena, Sim. talvez mais, não faço ideia, mas é bastante. Bastante. Um carro, imagina que você leva, num carga rápida, você leva 1 hora para carregar um carro completamente. E para encher um tanque é 5 minutos? 5 minutos, nem isso. Então imagina que eu tenho 1 hora de uma estação de carregamento para abastecer cada carro. Quantos carros por dia eu tenho condição de abastecer? Nossa. Então se a gente de uma hora para outra transicionasse a frota inteira para elétrico, o posto de combustível teria que ser substituído também. Sim. Pelo Porque daí, cara, vamos partir de pessoas de 1 hora, digamos que seja full, cara, é 24, em um dia 24. Em um dia só 24. Carros. Então eu teria que ter muito mais estações de carga do que eu tenho posto de combustível, Nossa, do que eu tenho bomba de... sinistra para tudo isso, cara. Só que tem mais um problema, que é a potência. Como que eu vou entregar essa potência instantânea acumulada, né? Pô, vou fazer um baita de uma garagem, colocar lá 10 carregadores de carga rápida de 180 kW. Porra, genial, cara. Que ideia brilhante. Você está com 1.800 kW de potência instalado num único lugar. Então essa energia local é muita energia. Se a gente começar a popularizar... Isso não tem viabilidade, mas se eu popularizar isso, você vai ter mais descasamento entre carga e geração. Entende? Então, eu não vejo num futuro próximo essa transição 100%. Ela vai ser gradual.
Você acha que e demorada. seria, em vez de pensar na mobilidade elétrica, pensar na geração de energia renovável antes disso? É que o desafio não é a geração, o desafio é você ter aquela potência instantânea. Entende? Energia, ela é uma... Olha que interessante. Como que funciona uma casa, né? Você tem na tua casa pouquíssimos equipamentos que gastam uma potência alta instantaneamente. Né? Isso até é um desafio para quem compra o carro elétrico. Geralmente, quando ele chega em casa, vai querer instalar um carregador elétrico, ele leva um susto. Fala, poxa, minha casa eu não posso ter um carregador elétrico. Né? Uma residência comum hoje, ela tem... geralmente a gente encontra muito assim, uma residência pequena, né? Uma residência mais popular. O cara tem uma chave de 40 ampere bifásico 220. Então, 40 ampere vezes 220 volts, você tem 8,8 kW de potência. O meu carro, só na carga lenta, ele puxa 7 kW de potência. Não pode ligar uma lâmpada lá dentro. Então o meu carro sozinho consumiria quase a potência toda que aquela chave suporta. Entende? Então a conta é diferente. Caramba. Entende? Então a questão é a potência instantânea. Porque assim, a geração de energia renovável, esse desafio ele já foi superado. Cara, o painel solar, tudo bem, é o produto que a gente comercializa e tal, eu não estou puxando lenha para o meu assado, não é isso. Mas a geração está superada, a gente já tem maneiras de gerar energia renovável eficientíssimas, né? Principalmente a solar. A solar ela tem um CAPEX, um custo de implantação baixíssimo pela potência que ela consegue gerar. Ela tem um OPEX mais baixo ainda, um custo de operação, então ela é quase zero, ele é minúsculo perto da capacidade e ele tem uma vida útil do resto da vida, ele dura para sempre, né? Então, poxa, você vai perdendo performance com o tempo. Mas né? Hoje os painéis que vêm, a gente tem painel com tecnologia de heterojunção aí, que em 30 anos vai estar trabalhando em 92% da eficiência inicial dele. Não tem nem que falar. Cara, é indiscutível, né? Então é um produto barato de implantar, muito barato de manter funcionando, com uma vida útil longa. Ele não tem componente mecânico, ele não tem flexível, ele não tem refrigeração, ele não tem lubrificação, nada. Não. É um produto simples demais, né? Então a geração tá superada. Agora, qual que é o grande desafio da energia elétrica hoje? É você equivaler potência de geração com consumo instantâneo. E quanto mais a gente eletrifica as coisas, mais fica imprevisível o comportamento disso. Porque, pô, do nada eu comprei um carro elétrico em casa, né? Aí eu tenho, na minha casa, como eu citei de exemplo, né? Pô, eu tenho lá uma chave que seja uma chave de 63 ampere trifásica. Eu já estou falando de 25 kW de potência. Mas eu nunca uso, nem perto disso. Meu consumo fica ligado àqueles equipamentos lá durante o dia, uma geladeira e tal, uma máquina de lavar roupa, um ar-condicionado. À noite, liga um chuveiro elétrico, talvez para tomar um banho, então aumenta um pouco a potência, liga um secador de cabelo para aumenta um pouco a potência, mas ela varia ali. De repente eu vou lá e conecto um carro elétrico. Se eu coloquei um carga rápida em casa, que é uma possibilidade, ou se eu tenho um carga lenta de mais potência, por exemplo, o meu carro híbrido ele só suporta 6,7 kW na carga lenta. Mas se eu pego um carro 100% elétrico, ele suporta até 20, 30 kW na carga lenta. Então imagina, se eu tenho uma chave de 63, trifásico, que já é uma chave grande, que já é para uma casa boa, grande, só o carro consome toda a potência. Agora imagina para o operador da rede, nunca houve esse comportamento de uma residência do nada gastar, 25 kW de potência. Sim, e aí um dia, hoje eu cheguei à tarde em casa, sei lá, deu uma folga na empresa, fui à tarde e coloquei para carregar. Tarde, 25 de potência. Tem uma imprevisibilidade. Aí depois, no outro dia, eu carrego à noite, né? É uma imprevisibilidade. Então, acaba que qual que é o grande desafio hoje para você gerir uma rede elétrica? No Brasil, ainda mais no Brasil, que a rede é conectada toda ela, né? O Brasil todo é interligado. É você equilibrar potência de geração com consumo instantâneo. Então, você tem a matriz elétrica brasileira, que tem lá uns 260 GB em possibilidade de operação, e você tem lá 80, 100, até 180 GB de uso instantâneo em determinados momentos do dia, que você tem que ir
equivalendo. Tipo um botãozinho, cara, desculpa a minha ignorância, tá? Mas tipo assim, um botãozinho, opa, agora é horário de pico, daí eu libero mais energia. É assim que funciona? É mais, grosseiramente falando, é assim que funciona. mesmo, Você cara? tem que regular a potência das geradoras com a potência do consumo. Exato. E aí fica cada vez mais imprevisível o consumo. Mas daí, e se gastar mais energia do que está sendo liberado, o que acontece? Apagão. É mesmo, cara? Sim, isso aí é o colapso na rede. E se produzir mais do que consome, pode Também é ter BO. risco de BO também, sim. Então por isso que tem esse negócio de ligar a turbina, desligar a turbina das hidrelétricas. Cara, tá produzindo muita energia, desliga a turbina. Justamente. Ah, é por causa disso, É por cara. conta disso. Aí você pensa o seguinte, aí a gente volta para aquele assunto inicial, né? A energia renovável, e gente, uma vez eu fui num podcast, o pessoal fez uns cortes assim de eu falando isso e ficou parecendo que eu sou um grande defensor de energia térmica e de diesel e carvão, sabe? Não é isso, né? Mas a energia térmica, quais são a energia renovável, quais são as características inerentes dela? Ela é mais intermitente e ela ela produz nas condições dela. Esse é o ônus e o bônus, né? O bônus, ela é super barata, ela é limpa, ela não emite Gás carbônico. gás carbônico, ela é maravilhosa do ponto de vista ambiental e do ponto de vista financeiro. E do ponto de vista técnico, ela é um caos para você operar. Porque tem né? previsibilidade também dela, né? Exato. Depende do rio que tá descendo, depende... Se você pega a hídrica ela tem uma sazonalidade mais longa. Agora, se você pega a eólica e a solar, a sazonalidade dela é diária. Então, a solar, nessa hora aqui, né, ela está ainda produzindo bem. Mas daqui a 3, 4 horas, ela não vai estar produzindo nada. Sim. Indiferente se eu estou consumindo ou não. Então, entende que ela faz a curva de geração dela e não importa como está o consumo aqui, ela faz a curva de geração dela. Eólica, mesma coisa. A hídrica ela sempre serviu de amortecedor para eólica e solar. Só que a hídrica também. Você chega numa temporada de seca, que baixa os níveis de reservatório, como a gente está agora, portanto que tem bandeira vermelha. Acho que bandeira vermelha 2, inclusive, né? É porque a gente está com os reservatórios em nível baixo e eu não posso acionar toda a potência disponível em energia hídrica, porque aí eu esgoto os reservatórios. Sim. Né? Então tem esse cenário. Agora, olha só o desafio. Imagina que a gente tinha, até pouco tempo atrás, a solar e a eólica representavam menos, elas tinham uma participação menor na matriz elétrica brasileira. Então, se eu estou lá com um consumo instantâneo de horário de meio-dia, no pico da produção solar, por exemplo, e quando tem uma produção de eólica, meio-dia eu estou lá com 120 gigawatts de potência de consumo instantâneo. E eu estou lá com, entre eólica e solar, sei lá, 80 GB de potência, eu complemento aqueles 40 com hídrica, um pouquinho de térmica, se for necessário, mas eu complemento principalmente com hídrica. Agora, imagina que a gente já passou por situações onde você tinha um consumo instantâneo de 80 GB e uma geração só na eólica e solar, que é intermitente, de 85 GB. Elas estão gerando mais do que está sendo consumido. Então, se eu desligar todas as outras fontes, ainda sobra energia. Então, esse é um desafio. Cara, quando depende de algum fator externo, né? O meio ambiente, enfim, que não é controlado, como a energia, vamos dizer assim, a suja, pode-se dizer? Sim. Que daí, com Ela é totalmente flexível. Você liga e desliga. Aperta o botão, liga o gerador, desliga e é assim que funciona. Ou, sei lá, caldeira, não sei como funcionaria daí, né? Exato. Falando você de não tem um modo simplificado e generalista, é isso. Entendi. Né? Então, por que os países de primeiro mundo têm uma matriz elétrica tão suja? Porque eles precisam dessa flexibilidade. E até a previsibilidade também da geração da energia. E porque também nós temos uma característica bem legal no Brasil, que a gente exportou muito essa inteligência para fora, que é a questão de a gente ter a rede interligada. Então você produz hoje energia lá na fronteira com o Paraguai, lá na Itaipu, e consome ela em São Paulo. Boa parte da energia eólica e solar que é produzida no Nordeste é consumida aqui no Centro-Oeste, no Sul do Brasil. Então você transporta energia por longas distâncias. O que isso faz com a matriz elétrica? Permite a gente ter uma matriz mais renovável, porque você pode implantar a geradora de energia renovável num ambiente onde as condições são mais favoráveis. E daí transportar energia. E transporta. Mas, cara, talvez seja uma pergunta ridícula que eu vou te fazer. Quando você fala em transportar energia, cara, como que funciona isso, cara? Ela entra nessa matriz, lá, eu tenho uns painéis solares meu, certo?
A dinâmica disso funciona mais ou menos assim. De novo, a gente está sendo bem generalista aqui. Aham. É claro que tem muito mais coisa técnica, mas você tem três agentes dentro de uma operação de gestão de cargas de energia. Você tem a geradora de energia. Que pode ser meus painéis lá em casa. Teus Um painéis lá na tua casa entra, mas assim, se eu falar de maneira mais densa, eu falar de grandes geradoras, eu estou falando das geradoras que estão antes da transmissão. Tá. Tá? A energia que você produz em casa no teu painel, ela é consumida na tua casa mesmo ou na micro-rede ali local. Você injetou na rede, o teu vizinho já puxa essa energia. Entendi. Então ela não precisa ser transmitida longe. Agora, quando eu tenho uma usina solar lá no Nordeste, eu preciso de uma grande rede de transmissão em alta tensão que vai transportar essa energia até uma subestação que vai distribuir para quem consome. Entende? Então, se você, eu sempre me perguntava por que os países, por que o Brasil, nossa, o Brasil é um orgulho, né? 90 e poucos % de matriz elétrica verde, renovável e tal. Por que eu pego um país como os Estados Unidos, a Europa, a própria China? Os Estados Unidos hoje mais de 80% da matriz energética dele é suja. Mas por que é tão utilizado a térmica? Será que só aqui que a gente tem rio? Só aqui que a gente tem sol? De fato, as condições hídricas e a incidência solar no Brasil são, assim, fenomenais, são maravilhosas, das maiores do mundo, né? De solar é a maior do mundo. Agora, o fato da gente ter a rede interligada favorece também. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu estava falando antes, né? Tem 3 temporadas de furacão por ano. Então, como que eu vou montar uma linha de transmissão de 4.000 quilômetros que transporta energia renovável gerada num ambiente que dá essas condições técnicas para um centro urbano que consome muita energia? Não tem como, cara. Não tem Destrói como. tudo, né? 3 vezes por ano vai ter que ajustar tudo isso aí. Pois é, então não tem como, é inviável. Então a característica das redes nesses países, elas são redes menores, são redes onde você tem uma micro-rede dentro de um condado, de um município, de uma micro-região, e lá você tem que ter a geradora, tem que ter a subestação que distribui a carga, você tem que ter todos os elementos lá. E aí, a única geradora que oferece essa condição de ser viável em qualquer ambiente é a térmica. Né? Então, por isso que nos países de primeiro mundo a matriz não é tão renovável. Justamente por causa dessa questão da rede interligada. Climática, que no Brasil isso daí funciona muito bem. Funciona muito bem, porque você pode gerar energia e transportar no Nordeste e mandar para cá, Exato. Através dessa rede que é interligada. Justamente. Então, essa característica faz a gente ter as condições que nós temos. Por outro lado, fica cada vez mais complexo, com essas características, você gerenciar potência de carga com potência de consumo, né? Com potência de geração com potência de consumo. Sim. É por isso que essa questão também do horário de verão tinha muito interligado com o consumo energético, né? É uma estratégia que reduz o consumo energético. E funciona muito bem. E eu particularmente não sou um grande defensor, nem deixo de defender. Achei que foi bom ter voltado. Tecnicamente é necessário. Voltou o horário. Aliás, eu nem lembro. Não voltou, né? Era para ter voltado. Era para ser, foi postergado. Né? Será que esse ano vai ter horário de verão? Começa já? Não, né? Não, foi postergado. Pô, era tão legal o horário de verão, né, cara? Já era para ter começado, né? Nossa, eu gostava tanto do horário de verão, cara. Parece que o dia fica mais longo, é mais gostoso, né? Pois é, aí você tem mais aproveitamento da luz natural do sol. Exatamente. Né? Acorda uma hora mais cedo, né? Aproveita mais o dia e isso de fato reduz um pouquinho reduz a característica de consumo de energia. Então reduz lá 2, 3, 5% o consumo. Cara, você tira isso da carga, é um baita de um alívio. Né? Você acha, cara, que vai essa crescente, e tem uma crescente, inclusive você surfou nessa crescente, né, da energia renovável e tal, e continua. Você acha que ainda existe lastro para isso crescer? Tem muito lastro, porque assim, nós temos demandas reprimidas de consumo de energia elétrica muito importantes de serem superadas. Né? E a energia renovável ela precisa se popularizar. Então, eu preciso... Olha que legal, quando a gente falou antes, lá no começo, sobre empreendedorismo, a gente falou sobre uma crise que traz uma oportunidade. Pô, dificultou aqui, você cria uma solução que depois ela fica. Mesmo que a condição volte a ser favorável, aquela solução fica legal. Que é o legal do que você falou. Exato. Então, na energia, no meu ponto de vista, em qualquer crise tem as mesmas
condições. Mas na energia tem uma condição muito importante disso. Porque qual que é o grande desafio para você popularizar de vez a energia renovável? Primeiro, que a gente precisa fazer essa transição. Isso é indiscutível, né? Nós precisamos reduzir a emissão de CO2 na atmosfera. Isso é indiscutível. Eu não sou nenhum ambientalista, nada disso. Mas é um fato. Então o mundo todo está buscando essa meta, não é à toa, né? A gente está emitindo muito mais CO2 do que a atmosfera é capaz de absorver. Isso vai se acumulando, vai causando uma mudança das reações climáticas, então fica cada vez mais imprevisível tudo, né? Então a gente precisa reduzir. A fonte de energia é o principal ponto que precisa mudar, né? Então a gente precisa fazer essa transição. E como fazer essa transição para as energias renováveis? Eu preciso resolver essa grande questão. O que a energia térmica tem? Flexibilidade. Eu equilibro o consumo com geração mais facilmente. O que a energia renovável não tem essa característica? Como que eu soluciono isso? Com capacidade de armazenamento. Entendi. Então, É isso que eu ia perguntar, se tem como armazenar energia? Tem como estocar. Estocar vento? Tem como armazenar e assim, é uma solução cada vez mais viável que vai encontrar o ponto de equilíbrio dela. Porque se eu consigo armazenar energia, eu resolvo esses dois problemas. Por um lado, eu resolvo o problema da intermitência. Poxa, se eu estou com 85 GB de energia renovável e 80 GB de consumo, e eu tenho baterias o suficiente para armazenar aqueles 5, tanto eu resolvo o problema de um possível colapso na rede por estar gerando mais energia que eu estou consumindo, quanto eu resolvo um outro problema que é como que eu abasteço um consumo quando eu não estou gerando energia. Sim. Então, olha que legal, eu armazeno, isso vira um amortecedor para os dois cenários. Sim. Então, resolvo dois problemas de uma pegada só. Ou estou produzindo mais, ou estou produzindo menos. É uma solução para os dois lados. É uma solução para os dois lados. Entendi. Sabe que a Dilma quis dizer isso quando ela falou para estocar vento, cara? Possivelmente. Eu acho que sim, né, cara? Eu acho que não, mas vai saber. Né? Acho que no frigir dos ovos faz sentido, né, cara? Estocar vento, só que depois que já foi gerada energia, talvez seja isso que ela quis dizer. Estocar essa energia depois que a energia foi gerada pelo vento, a eólica lá, né? Hoje a gente estoca energia hídrica. Olha que maluquice, né? Que maluquice não, que genialidade, cara. Quando você tem uma geração grande durante o dia, se eu não me engano é no Texas, em alguns estados americanos se faz isso já. Você tem energia sobrando, se bombeia a energia de afluentes, de rios, para reservatórios com aclive, né, com bem mais altos. Então, estou com energia sobrando, pego essa energia em excesso e uso ela para tocar bombas e armazenar água em reservatórios elevados. À noite, quando eu não tenho mais energia renovável sendo gerado, esse reservatório faz o movimento contrário, gerando energia. Porque a energia hídrica é assim, ela é com a queda da água, você gira turbinas. Sim, sim. Né? Então, olha que legal. Né? É uma bateria de água, né? E você enche essa bateria no momento que está sobrando energia. A bateria elétrica segue o mesmo princípio. Então, quando está sobrando energia, você vai comprimindo, vai carregando energia lá nas células dela. Quando você precisa de carga, você vai acessar a bateria. Acessar essa energia em sobra, em armazém. Caramba, então né? isso daí já é real mesmo, cara. Não, isso é real. E olha só, a bateria custava 10 vezes mais o que ela custa hoje há 5, 6 anos atrás. E olha que legal, quem que puxou esse desenvolvimento ferrenho do produto bateria? Foi principalmente a mobilidade urbana. Então, você criando baterias eficientes, olha o legado, né? Criando baterias eficientes o suficiente para você conseguir comprimir 500, 600, 800 quilômetros de autonomia dentro de um veículo, você criou um produto, uma tecnologia que pode ser utilizada numa bateria para armazenar energia de rede elétrica. Sim, cara. Entende? Então, isso é legal, essa conexão de soluções de um mercado para outro. Por isso que eu sou um grande incentivador disso, sabe? Porque eu acredito que as soluções de um setor vão aumentar a eficiência dos outros. Legal, né? Muito massa. Então, aonde que vão ser implantadas as baterias? Você tem a geradora e você tem a consumidora de energia. No meio, você tem uma rede de transmissão. Tá? De novo, estou sendo genérico aqui.
A bateria vai estar entre a geradora e a transmissão. Aqui no meio vai ter uma bateria. E também vai estar entre a transmissão e o consumo. Então ela vai estar nesses dois pontos. Entendi. Aqui ela pode armazenar quando tem energia em excesso sendo gerada. Aqui ela pode armazenar quando o consumo baixa. Mas aqui ela despeja quando não está mais gerando, ela continua despejando na rede. E quando aqui está consumindo mais, ela capta a energia da bateria. Então esses dois locais, a bateria vai cada vez estar mais presente. E aonde ela vai começar? Já está começando entre a transmissão e o consumo. Já é utilizado isso hoje? Já é. Hoje nós somos marca, né? Nós somos uma indústria de bateria. A gente produz as nossas baterias na China. Fabricantes produzem para nós lá no modelo OEM. E alguns produtos de grande porte a gente já trabalha no modelo SKD. Então o grupo EMAIS Smart Energy hoje é uma marca de produtos também. Tá? Então a parte de baterias, inversor, estação de carga de carro elétrico, isso aí tudo já é a marca própria. Você já tem uma marca própria, já pivotaram. Então não é mais Energy Mais agora. Não, em janeiro a gente vai lançar o rebranding, tudo, mas ela é um grupo de tecnologia, de energia inteligente. Né? Smart Energy é energia inteligente. Então a gente traz soluções para indústrias, para o agronegócio. O nosso principal público-alvo é a indústria e o agronegócio. Caramba. Né? Então, justamente nesse ponto, poxa, aonde tem viabilidade financeira, principalmente, para você já implantar uma bateria e ela começar a fazer esse amortecimento entre o que eu consumo e o que eu posso armazenar e deixar de reserva. Eles têm a previsibilidade daí também. Exato. Não que seja uma previsibilidade, mas cara, você não se preocupa com a estabilidade do... É uma previsibilidade, porque assim, por exemplo, não sei se vocês já ouviram o termo, tem alguma familiaridade com o conceito de horário de ponta e fora ponta. Não, nunca ouvi falar. Os consumidores de grande porte, que a gente chama de grupo A, que são abastecidos em média tensão, né, acima de 125 kVA geralmente, eles entram numa categoria diferente de tarifação. Então hoje na tua residência você paga lá, aqui no Paraná deve estar pagando em torno de uns 90 centavos, 85 a 90 centavos por quilowatt-hora consumido, fora as bandeiras. Se você fosse uma indústria que é abastecida em grupo A, isso é grupo B, se você é abastecido em grupo A, você vai pagar das 9 da noite até as 6 da tarde do dia seguinte, você paga lá 48, 50 centavos, 53, depende do contrato. Certo. Essa janela de 21 horas, você paga essa faixa, 48 a 53 centavos. Das 18, das 6 da tarde até as 9 da noite, às 21, nessa janelinha de 3 horas, você paga 2,40, 2,80 por quilowatt-hora. Isso é uma regra que existe há 20 e poucos anos. Tá? Por que isso acontece? Não sei se vocês lembram, você falou que tem 36, a minha idade, né? Então você deve lembrar do apagão lá de 2002. Sim. Apagou o Brasil todo. Lembro disso, cara. Inclusive eu achei que o mundo ia acabar, cara, nessa época. Era umas 6 e pouco, 7 horas da noite, né? Sim, pagou tudo. O que acontece? De novo, é aquele desafio de equilibrar potência de geração com potência de consumo. Então imagina, o que aconteceu naquele momento? Historicamente, das 6 às 9 é um horário que o nosso consumo aumenta no Brasil. Isso falando nacionalmente, né? E claro, vamos ao porquê disso acontece. Hipóteses, né? Hipóteses bem reais. Poxa, todo mundo chega em casa, liga um ar-condicionado, liga um chuveiro, que é um equipamento de potência alta, né? Isso tudo ao mesmo tempo. Todas as residências ao mesmo tempo, ligando. Então isso causou um colapso na rede, que ela teve uma potência de consumo muito maior do que o que estava sendo disponibilizado. Desarma a chave para proteção e aí isso vira uma reação em cadeia que, é um caos. Né? Depois você vir religando tudo isso, é outro caos. Então isso aconteceu em 2002. 2001, 2002. Devido a isso, que medida foi tomada? Criou-se essa medida de horário de ponta fora ponta. Porque o que acontece? Eu tenho duas categorias de consumo. Eu tenho a residência e eu tenho a indústria. Né? Imagina que se eu tenho a residência aumentando tanto o seu consumo instantâneo e a indústria com consumo instantâneo alto também, acontece o colapso. Eles criaram essa tarifa, foi criada essa tarifa, justamente para você estimular a indústria a desligar nesse horário. Então ele é uma multa por utilização.
Porque se a indústria desliga no mesmo tempo que a residência aumenta, você equipara, você Sim. equivale Aham. a potência, né? Entendi. Então foi essa estratégia que foi criada. E na prática funciona assim? Funciona muito bem. É mesmo, cara. As Cara, indústrias param ali 3 horas. Boa parte das indústrias É param, mesmo, porque cara. é muito caro. Cara, energia, né, cara? Ou elas tomam outras decisões, por exemplo, ligam um gerador a diesel. Só que hoje já não compensa, né? O custo do diesel Tá muito fica alto, mais caro do que isso. Os painéis solares resolveriam isso também daí pra O indústria? painel não resolveria, porque às 6 da tarde o painel já tá. Não tem energia sendo gerada, Não tem né? energia sendo A gerada. não ser que tenha a bateria tua lá. A bateria resolve. Ah, eu já tô... Ih, rapaz. Ei, Pedro, já tô entendendo do rolê, bicho. Ei. Quando a gente vai falar de viabilidade, cara, a gente vai esbarrar no desafio financeiro. A coisa precisa. Pô, não adianta eu ter uma ideia genial, mas que não para de pé financeiramente. Sim. Ela precisa ser viável financeiramente, que aí populariza. Então a bateria ela resolve um monte de problemas, mas muitos problemas. E um deles é esse. E aí, se você pensar nessa arbitragem, poxa, imagina que ao longo do dia eu pago 48 centavos. E eu vou enchendo aquela minha bateria lá. Vamos usar exemplos hipotéticos aqui. Tem uma bateria de 1000 kWh. Então eu vou enchendo aqueles 1000 kW ao longo do dia. Então eu vou deixar de consumir o que eu consumi, vou consumir 1000 kW a mais durante o dia. A 48 centavos. Só que às 6 da tarde eu consumia esses 1000 kW a 2,60, 2,80, 2,40, depende do contrato. Eu não vou consumir mais. Então eu estou arbitrando ali R$ 2,00, R$ 2,20 por quilowatt. Vezes 1000 kW, nesse exemplo, pô, eu estou economizando R$ 2.200 por dia. Por dia, cara. Nossa. Vezes 20, 2 dias no mês, que é a incorrência de horário de ponta. Cara, é os 25 Tá conto. 45 mil por mês. Cara, é 300 e poucos conto, quase 400 pila no ano. Aí uma bateria dessa custa, sei lá, 2 milhões, sabe? Nossa, é caro sim, mano. Só que você economiza 50 mil por mês só de uma das funções Ah, dela. sim. Entende? Então só essa função, um payback já dá em 50 meses. Sim. Aí você vai lá, o cliente lá de grupo A ele estoura a demanda, ele tem uma potência contratada, mas eventualmente ultrapassa isso. Ele paga mais 60, 70 reais por kVA que ele ultrapassa. Aí ele tem problemas de oscilação de tensão e queima o motor dele. Eu tenho um cliente meu hoje que tem problema de oscilação de tensão, que trava uma linha de produção dele e o custo de hora homem mais hora máquina parado é de 280 mil reais por hora. Nossa. Não, aí... Indústria com mais de 1000 funcionários. Sim. E daí a bateria resolve essa A bateria resolve. Olha Você aí, programa ela para... Poxa, se você seta lá ela é um produto extremamente inteligente. Ela tem controles assim extraordinários. Enquanto um gerador chega a levar 2, 3, 5 segundos para entrar em ação, a bateria da Energy Mais leva 20 milissegundos. 20 milésimos de segundo, ou seja... Menos que um segundo. Não, 2% de um segundo. Nossa, nem dá pra ter piscar. Não. Você não, é imperceptível. Não tem nenhum equipamento que eu conheça que o ciclo dele é mais rápido do que esse, a ponto de esse 20 milissegundos não ser tempo suficiente para corrigir qualquer falha que ele tenha. Nossa, é muito rápido. É muito tecnológico o negócio, é uma coisa bizonha, sabe? E aí você seta lá várias... A mesma bateria lá que a gente citou, exemplificando aqui, 2 milhões, né? A mesma bateria, ela vai abastecer esse horário de ponta para fora ponta, ela vai eliminar as demandas que você ultrapassa, ela vai eliminar um consumo de energia reativa que você pode pagar na conta, ela vai, de repente, eliminar um diesel que você utiliza eventualmente quando tem algum problema de falta de energia, e ela vai eliminar esses problemas que causam ali, eventualmente, 280 mil num apagão. Não é apagão, aliás. Não é nem falta de energia, é só uma queda de tensão. Pô, caiu a minha tensão, que estava lá, que deveria ser 380 volts, caiu para 290 volts. A minha máquina entrou em falha, parou toda uma linha de produção que eu tenho que desligar, resetar, limpar tudo e começar a religar do começo para frente. Cara, se der 4 paradas dessa no ano, já é 1 milhão. É 1 milhão. Mais de 1 milhão. Já paga quase a bateria. 4 paradas no ano. No ano, 4 paradas no ano. Aí a fábrica estava tendo 6 a 7 paradas dessa Um ano paga a mês. bateria. No mês? No mês.
Caramba, em um mês paga o rolê, cara. Custa então, 2 milhões, sim. nesse exemplo da fábrica que eu tô falando agora, acho que a bateria dimensionada lá foi 9 milhões. Mas mesmo assim, cara, Cara, se paga 2, 3 meses paga a bateria. Se paga cara. muito rápido nesse uso, sim, nessa aham. utilização. Sim. Entende? Só que olha só, pelo fato de financeiramente ela ser viável, eu resolvo um problema financeiro do cliente, ele economiza dinheiro. Só que eu resolvo um problema do distribuidor nacional de energia. Sim. Né? Porque daqui a pouco eu coloco também um sistema de geração que ele pode gerar energia, o excedente da geração ele pode ir jogando nessa bateria. Fica lá Aí eu já guardadinho. levo aquele custo de 50 centavos do fora ponta para 0 centavos, porque daí a placa está gerando. Nossa, E maravilha. essa bateria pode estar setada para fazer esses amortecimentos. Então, quando eu pego a unidade consumidora e coloco ela com essa capacidade de ajudar nessa oscilação grande de consumo, poxa, do nada a tensão da rede reduziu, mas eu tenho uma bateria aqui que é uma reserva de capacidade que complementa aquilo que eu preciso de energia. A rede não sente nada. A rede não sente nada, então você não tem mais aquela oscilação tão grande de imprevisibilidade. Muito bom. Entende? Porque hoje imagina que um cliente contrata 1.000 kVA de demanda contratada, mas de repente em alguns momentos ele está usando 1.200, 1.300, entende? 1.100. Então, pô, se o controlador estava contando que aquele cara vai consumir 1.000 e de repente ele consome 1.100, eu tenho 10% de variação do meu planejamento de fornecimento de energia. Entendi. Agora, se esse cara tem uma bateria que, para evitar a multa que esse excesso causaria para o cliente, então a intenção é financeira, né? Mas para evitar essa multa eu coloquei uma bateria. Nunca mais eu vou ter um excesso de carga lá, porque a bateria está setada, está programada para, caso venha a identificar um excesso de carga, ela entrega a energia excedente necessária. Então, nesse caso que a gente falou ali das estações de precarregamento, com bateria também ele resolve. Resolve? Ainda é mais desafiador, porque você pôr na subestação, na potência toda que é necessário numa subestação, se você colocar a capacidade de armazenamento necessária em bateria, fica muito caro. Então, o primeiro lugar onde a bateria vai ser instalada é entre a rede de transmissão, de distribuição e o consumidor. Entendi. Nesse ponto, ele já está viável, ele já está se pagando. Entendi. A bateria já traz um retorno financeiro que vale a pena o investimento nela. Cara, em muitos casos, muitos cenários. Oh, que legal, cara. Sensacional. Rodrigão, cara, que papo massa, cara. A gente já tá aqui, pô, nem vi passar a hora. Muito interessante mesmo. Dá pra ver que além do cara entender de negócio, o cara entende do produto, né? Isso, eu trouxe um ensinamento maravilhoso hoje. Porque não precisa, às vezes, o cara ser, talvez, um especialista, mas ele tem que conhecer minimamente do produto dele. Você já está bem avançado, conhece muito do produto, mas também entende do negócio. Não é à toa o sucesso, não é à toa que estão fazendo movimento. Tenho certeza, cara, que é só o início de uma trajetória. Agora você falou que em janeiro vão pivotar, vão fazer ali um rebrand da marca. Então, meu irmão, cara, eu agradeço muito, né, a nossa conversa aqui, cara. Foi sensacional, muito valiosa. Tenho certeza que muitas pessoas vão entender, como eu também, um pouco do como funciona esse mundo, né, da energia renovável, que a gente ouve-se muito falar, mas eu não tinha nem mínima ideia de como que funcionava isso. Então, tenho certeza que foi hoje uma aula de negócio e empreendedorismo, né? A gente começou ali falando sobre o business em si, e você, cara, realmente trouxe uma percepção, cara, maravilhosa do perfil generalista como empresário e também trouxe uma ideia maravilhosa a respeito da energia renovável. Então, cara, muito obrigado, gratidão por estar aqui compartilhando isso com a gente, compartilhando isso com o nosso público. Tenho certeza que hoje você vai estar levando muita clareza através da sua fala para essa galera, nosso público aqui. Cara, eu que agradeço imensamente o convite. Foi maravilhoso o papo mesmo e estou à disposição. Se me convidar mais vezes, eu venho. Aqui a casa está aberta, meu irmão. Gratidão mais uma vez. E me fala aí, cara, como que a gente encontra vocês em rede social para também saber um pouquinho mais ou até mesmo adquirir o produto de vocês? Maravilha. A nossa rede social principal, o Instagram, é Energy Mais Solar. Como se lê. O Energy é com Y, né? Energy Mais Solar. Vai ficar 2 S ali depois do mais e o solar. O nosso site é energymais.com.br. Lá tem as informações, tem os contatos, tem tudo que precisa. A gente está num movimento bem agressivo agora de expansão de franquias, porque esse portfólio novo tem uma demanda gigantesca por ele, a gente não está dando conta de atender cliente, então a gente precisa principalmente do braço comercial. Então,
Se alguém aí tem interesse em empreender, em conhecer um modelo de negócio extremamente eficiente, o ticket médio é altíssimo, né? Então as vendas aí passam de 7 dígitos, uma venda de bateria, pivô também passa de 7 dígitos. Então se alguém quer conhecer um modelo de negócio da Energy+, por favor, entre em contato, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo nosso contate-nos lá no site, que a gente apresenta para ti o modelo de negócio. Tem muitas regiões aí do Brasil ainda abertas aí para receber novas unidades. Com certeza é um modelo aí para quem quer empreender, quem gosta de vendas, quem quer conhecer um modelo de negócio pronto já, operante, vai ser muito bem-vindo. Sem dúvida. Gratidão então, meu irmão. Bora lá, galera, fazer o movimento, você quer empreender. E também, agradecendo aqui, viu, só uma coisa que eu tirei hoje do podcast, viu? Não compre carro elétrico, não vou dar pau na rede. Foi ou não foi, Thiaguinho? É isso, cara. Se todo mundo comprar carro elétrico, vai cair o negócio, vai cair o disjuntor, não vai? É você e o vizinho, vocês tem que se revezar aí na compra, Quem né? que vai comprar o carro elétrico? Isso aí, vamos continuar com os V8 ainda, rapaziada, tem tempo pra nós. Vamos pra cima. Show de bola, agradecendo nossos patrocinadores oficiais também, Move Negócios, uma empresa de soluções de gestão contábil e financeira para pequenas e médias empresas, inovadora, eficiente e proativa. Utiliza a tecnologia de ponta para simplificar e trazer mais praticidade ao dia a dia do empresário. Move Negócios, mais que uma contabilidade, uma ferramenta de gestão para o seu negócio. E Potencial Pleno, é uma escola de resultados dedicada a potencializar a maior matéria-prima que existe, a vida humana. Você veio ao mundo para ser dono de si mesmo, da sua empresa, da sua carreira e da sua vida. Potencial Pleno, muito mais que negócio, é uma verdadeira escola de resultados. E é isso aí, Thiaguinho, Pedrão, obrigado, gratidão, tamo junto pelo movimento. Bora lá quebrar tudo. E se você curtiu esse papo aqui, já encaminha para alguém que precisa entender o que é energia renovável, de fato, né? Você que está pensando em comprar um carro elétrico, agora é a hora de você tomar essa decisão, saber que você vai estar ajudando o meio ambiente ou não, ferrando com o teu vizinho, com o teu condomínio, que vai cair a luz lá, infelizmente, né? Por enquanto, mas estamos no processo. Já curte esse vídeo, já se inscreve no canal também e ativa as notificações para receber aí os avisos dos nossos novos episódios. E bora, tamo junto, até o próximo episódio.